Amigo, minha amiga, tudo bem com você? Espero que você que está me ouvindo aqui agora, assistindo esse vídeo, esteja bem. Se porventura você não estiver bem, porque o tema do assunto de hoje é um processo de cura e libertação, ou de libertação e cura. Quando você é curado, você é liberto. Quando você é liberto, acaba sendo curado em muitas áreas físicas, espirituais, da alma. Então, o intuito de fazer esta gravação é para procurar te ajudar. Não sei de tudo, estou aprendendo cada vez mais, mas o pouco que eu sei, eu quero transmitir para você. Não sei até onde pode chegar esse vídeo, mas acredito que se eu puder ajudar pelo menos uma pessoa em qualquer lugar deste planeta, eu creio que Deus já estará feliz com isso. Relacionado a esse tema que é cura e libertação, nós vamos encontrar esse assunto muito vasto, aí, com bastante informações no YouTube. Tem coisas boas, como tem coisas ruins. Então eu também tenho pesquisado. E eu senti no meu coração, creio que Deus tem tocado no meu coração para te passar algo que vem somar, ok? Que vem somar com o dom da cura, com o dom do discernimento, com o dom do conhecimento, da sabedoria e outros dons que a Bíblia deu. Então, se tratando de dom de cura, é muito bom, e eu creio que Deus usa um homem e uma mulher para orar e você é curado. Eu também creio que você pode também orar com fé e você é curado. Jamais vou negar que Deus cura independentemente de um processo que tem que ser feito. Não. Deus cura através da oração, Deus cura, com uma palavra. Deus cura colocando um lodo, um barro nos seus olhos, como Ele já fez. Deus cura, como está escrito, mandando a pessoa ir lavar o rosto no tanque, mandando o outro mergulhar no rio. Então, Jesus Cristo, na Bíblia, Ele deixa lá vários métodos. Mas o importante é quem está fazendo é Jesus. Então, eu creio em tudo isso. Mas o que eu quero aqui deixar para você é o seguinte, é essa reflexão. Você já parou para pensar que para tudo tem uma origem? Que para tudo tem um porquê. Se nós cremos que Deus é poderoso para curar qualquer coisa, então eu vejo que o problema não está em curar. O problema está em por que aquela doença veio até a mim e a você. Por que você está com opressão? Por que você está daquele jeito? Então, eu gostaria que você parasse agora e pensasse, quando começou esse item, esse problema? Quando iniciou? E às vezes você está procurando muita coisa e correndo atrás para sair daquele problema, aí se afundando cada vez mais, procurando onde não deve, indo a lugares errados, e aí você acaba piorando, e você nunca parou para perguntar para você mesmo e dizer assim, quando que isso surgiu, quando que isso começou? Então o que eu quero te dizer é o seguinte, se você descobrir a origem do seu problema, você será curado, você será liberto. Entende? Então, é necessário ter os dons da cura? Sim. Mas eu creio que através de cada situação que acontece conosco, Deus não só quer nos curar, mas Deus quer nos ensinar, nos amadurecer e nos tornar cada vez mais igual a Jesus. Uma pessoa melhor, uma pessoa que vai amar mais, que vai perdoar e que vai cada vez mais estar com o coração mais limpo. Então eu creio que a Bíblia diz que nós colhemos aquilo que plantamos. Opa, já é uma luz aí, Está no livro de Gálatas. Você colhe aquilo que você planta. Então, já deu um texto aí para você refletir. Mas acima de tudo, é entender o que Deus, que Ele aproveita tudo isso. E outra coisa, Deus nunca erra, nunca coloque a culpa em Deus, porque Deus não tem culpa de nada que está acontecendo com você ou comigo. O que Ele quer, Ele aproveita tudo isso, até as nossas falhas, nossos erros, para nos ensinar, nos curar e nos libertar. E acima de tudo, não só para te curar de uma doença física, enferma ou espiritual, mas transformar você à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Ok? Então, o tema de hoje é a origem, o processo. É necessário? Eu creio que é necessário um processo para que você não só seja curado, mas mantenha a sua cura. Não só você seja liberto, mas você mantenha a libertação.
Porque tem muitos que são curados e depois pior em outras áreas. Ou então volta a coisa pior. Muitos são libertos, isso é bíblico, e acaba naquela hora estando bem e depois ficam pior. Por quê que a grande maioria acontece isso? E por que que às vezes a pessoa até recebe uma bênção, uma cura, e de repente ele tem outro problema em outras áreas? Porque eu tenho percebido que ainda a grande maioria das pessoas não atentou para se trabalhar na origem desse problema. Então, quero aqui dizer para vocês que separei alguns itens que ao longo dos vídeos eu vou estar abordando. Então, primeiramente, lógico, eu digo para vocês, só Jesus Cristo cura, só Jesus Cristo liberta e só Jesus Cristo faz a principal coisa, que é a salvação. Então, quando os discípulos saíram, que o Senhor mandou eles pregarem, expulsar demônios, curar os enfermos, eles voltaram, tinham feito isso e estavam felizes porque as pessoas eram curadas e eram libertas. E Jesus falou assim: ótimo, muito bom, é isso que eu quero, mas acima de tudo, a alegria de vocês tem que ser maior, porque o nome de vocês estão arrolado ou escrito no livro da vida. Então, com cura ou sem cura, preso ou liberto, principalmente, a primeira coisa que nós estamos claros, e você precisa estar claro, é que o mais importante é a nossa salvação. É aonde você primeiro vai passar a eternidade. Com Jesus ou longe de Jesus. A Bíblia diz no lago de fogo que as pessoas serão condenadas aqueles que não andarem com Jesus. A Bíblia diz que, João 14,6, né? Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós queremos viver com Deus por toda a eternidade. Então, o meio é único, é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por mim, por você, pelo mundo inteiro. E Ele deu livre-arbítrio para que você escolha quem você hoje quer andar, quer seguir e quer viver. Você quer viver do seu jeito, da sua maneira, de tudo aquilo que você acredita até hoje, ou você quer ter Jesus no seu coração como seu Senhor, como seu Salvador, como aquele que cura, aquele que te liberta, aquele que traz paz e aquele que te dá cada vez mais conhecimento e sabedoria. Então, primeiramente, para que você tenha uma vida em paz, para que você tenha uma vida curada, para você ter uma vida liberta, primeiro você precisa ter Jesus no seu coração, aceitá-lo, recebê-lo. João 1,12 fala: mas todos quantos o receberam, Deus deu-lhe o poder para se tornar filho de Deus, a saber, aos que creem no nome de Jesus Cristo. Então, primeira parte de um processo de cura e libertação é você receber Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se você não tem Jesus, então pare tudo. Primeiramente, abra a Bíblia, leia a palavra de Deus, tá? Ouça esses vídeos que eu vou estar postando. E vamos estar sempre falando muito disso, mas abra o seu coração, aceite a Jesus como seu Salvador, porque só Ele, por meio dEle e através dEle, você tem salvação, seu nome é escrito no livro da vida, e depois nós vamos juntos desenvolver essa salvação com temor e tremor, e desenvolvendo essa salvação é um processo. E ele também, Jesus diz lá no livro de Hebreus, que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o que é a santificação? A santificação também, em outras palavras, é um processo de exatamente o que está escrito aqui em João capítulo 8, versículo 32. Olha o processo. E conhecereis a verdade. Então, para eu conhecer a verdade, eu tenho que separar tempo para ler a palavra de Deus, que é a verdade. E conhecereis a verdade. E quando eu conheço a verdade, que está aqui ó, na Bíblia, nesta aqui e nessa Bíblia que você tem, todas as Bíblias são iguais, o tema é o mesmo, muda algumas versões, mas o tema é o mesmo. Então, quando você conhece a verdade, olha que legal. A minha parte é conhecer a verdade e a sua também. Então, esta verdade está escrita: e a verdade vos libertará. Amém? Então, a verdade está aqui, neste livro de Gênesis a Apocalipse. São 66 livros que fala do propósito de Deus, em que de Gênesis a Apocalipse tem como tema central seu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, e eu espero que seja o seu também.
De Gênesis ao Apocalipse apresenta Jesus Cristo, aquele prometido que viria, o Messias, e que veio, que já morreu, que ressuscitou, hoje é um homem na glória, e que também está escrito no Novo Testamento que ele voltará e vai levar a sua igreja para reinar com ele por toda a eternidade. Uma vez que você crê nisso, ok? Com ou sem problema, todo mundo tem, eu também tenho, com a natureza do pecado nesse corpo, mas uma vez que você crê, a Bíblia diz que você vai reinar com ele. Então, João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para mim e para você, ao mundo, para que todo aquele que nele creia não pereça, ou seja, não vá para a condenação, mas tenha a vida eterna. Que você abra o seu coração e tenha um encontro com Jesus Cristo. Eu sei que você já ouviu falar dele, mas ouvir é uma coisa, e ter um encontro com Jesus é totalmente diferente. Que Jesus seja o seu Senhor e o centro do seu coração. Feito isso, agora está resolvido que é a salvação, mas isso não quer dizer que você esteja liberto, ok? Então, Jesus Cristo, ele até fala no livro de Lucas, eu vou abrir aqui, esse texto é importante nós lermos, Lucas capítulo 4, se você quiser, você pode acompanhar aí também, se você tem uma Bíblia, aí você pode olhar, pode acompanhar, porque é importante que você leia, tá? Eu estou apenas aqui transmitindo esta palavra. Eu vou aqui ler para você Lucas capítulo 4, versículo, deixa que ver, 18, tá? Eu vou ler antes um pouquinho. Versículo 16, diz assim, ó: Jesus, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Está evangelizando, anunciando as boas novas, vírgula, aí ele fala assim: enviou-me, olha, não é só para evangelizar, mas para proclamar libertação aos cativos. Então, nós sempre estamos cativos em alguma área, e Jesus também veio nos libertar. E também restauração da vista aos cegos, não só físico, que ele curou cegos, mas também aqui de entendimento, tá? Porque nós estamos cegos no nosso entendimento, então ele veio restaurar, veio trazer esclarecimento para a nossa mente também, entendimento, tá? Para que nós possamos enxergar com mais entendimento as coisas espirituais. E para, olha que interessante, pôr em liberdade os oprimidos. Então Deus quer colocar você em liberdade, você que está oprimido por alguma área, seja ela qual for. E apregoar o ano aceitável do Senhor. É interessante que, tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga, ali na reunião, tinham os olhos fitos em Jesus Cristo. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu as escrituras que acabais de ouvir. Ok? Então, Jesus Cristo, ele cumpriu através da sua obediência, através da sua morte, ele cumpriu todas as coisas. Então, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus tira você da opressão, e sem ele, você não pode nada, mas com ele você pode tudo. Ok? Então, primeiramente, você tem que ter Jesus no seu coração. Feito isso, eu gostaria, como eu disse desde o início, que você refletisse o que você está tendo agora. Então, Jesus entrou, beleza, mas muitos, e você sabe disso, muitos que creram em Jesus Cristo, eles ainda têm sintomas, ainda têm problemas espirituais, ainda têm problemas físicos. E aí você tem que questionar, como que eu, agora sendo cristão, e até tem um texto, puxa, eu entendi isso melhor depois, que uma vez que você tem Jesus, as coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram nova. Mas como que eu tenho Jesus e tem muita coisa ainda pesada, velha, convivendo comigo, se eu crer em Jesus? Então nós vamos explicando isso ao longo dos vídeos.
ok? Como você vai entender que aqueles que estão em Cristo, nenhuma condenação há, e você muitas vezes está em Cristo, está buscando o Senhor, mas você está sendo oprimido, está se sentindo condenado numa área. Então, será que você está, depois não está, e está em Cristo, depois não está mais? Como que funciona isso? Então, a gente vai explicando isso ao longo dos vídeos, tá? Então, nessa primeira introdução, eu queria que você refletisse a origem, tá? De tudo que eu e você temos, existe um porquê. Então, eu separei aqui 5 itens, ou 6, um eu já falei, tá? Uma pessoa que não tem Jesus, ele tem todos os problemas do mundo, e mesmo que não seja tantos, ou ele acha que ele é feliz, mas se ele não tem Jesus, infelizmente, segundo a palavra de Deus, e é isso que está escrito, é isso que nós cremos, se você morre sem Jesus, você acaba tendo um tormento por toda a eternidade. Está em Lucas capítulo 16, do versículo 17 em diante, né? Está em Apocalipse, tem vários textos. Porque se você não quer andar com Jesus agora, por que você depois vai querer andar com ele lá no céu? Você não quis na terra, então também não tem um porquê de você andar com ele no céu, né? Então você vai estar num lugar que a Bíblia fala de tormentos, que é o lago de fogo, ok? Mas uma vez que você tem Jesus, então eu tenho outros itens para que você possa desenvolver essa salvação. Outro item que é importante você entender: confissão de pecados ocultos. Você, meu amigo, minha amiga, será que você já confessou todos os seus pecados? Ou você acha que quando você aceitou Jesus e já está tudo resolvido? Eu digo para você que não. Ele só está resolvido quando você confessa, pede perdão e se arrepende. Se você não confessou e não se arrependeu, eu digo para você, mesmo depois de você ter aceitado Jesus, você está salva em Cristo, mas não está liberta, porque a novidade em Cristo, aquilo que ele realizou na cruz, só opera em mim quando eu confesso. Por exemplo, ele morreu por todos, certo? Mas por que só alguns são salvos? Porque alguns creram, alguns aceitaram e os outros não. O processo de libertação, quando que você liberta? Quando você confessa. Se você não confessa, então o sangue de Cristo não tem eficácia sobre a tua vida. Ele está ali à tua disposição, mas se você não confessar, 1 João 9, né? Ele diz: confessar os vossos pecados, Deus é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. Então, para que Deus haja, você tem que confessar. Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, lá está escrito algo maravilhoso. Infelizmente, alguns só usam o primeiro versículo. Diz que os ouvidos do Senhor não estão surdos para não te ouvir, nem as suas mãos encolhidas para não te acudir. Mas ele fala assim: mas os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação de mim e vós. Ou seja, o meu pecado e as minhas iniquidades é que está impedindo de Deus agir. Mas não deixe isso mais ganhar mais tempo, não deixe mais para frente, entendeu? Se Deus está te iluminando aí, tem algum pecado oculto, tem alguma iniquidade que você herdou, e pecado é aquilo que eu e você comete, iniquidade é aquilo que nós herdamos, trouxemos dos nossos antepassados, vamos explicar isso mais para frente. Mas se Deus já está te iluminando, peça perdão. Tiago capítulo 5 fala: confessar os pecados uns aos outros, para seres curados. Eu também vou trabalhar um pouco com esse texto, tá? Mas se você tem pecado e não confessa, como que Deus vai agir? Então, seria muito fácil, não é? E a grande maioria quer isso, até os ímpios, aqueles que não têm Jesus, eles estão doentes, eles procuram cura, eles vão vão para os médicos, vão para várias medicinas aí alternativas, e aí se envolve com coisas místicas, que orientam você nunca a lidar com coisas místicas, seja ela qual for, mesmo sendo boa, não faça. Tudo aquilo que é místico, você está tendo um problema. Quando é místico, estou falando no lugar do espiritual. Eu vou te dizer uma coisa e vou centralizar, e é simples. Toda vez que for espiritual, só Jesus. Esquece o resto. Se você for em qualquer lugar, seja religião, seja qual for, boa, segundo os seus olhos, ou daquele que te apresenta, e usar coisas místicas, não aceite. Porque Deus não está através dessas coisas. Deus opera através de Jesus Cristo, através da sua palavra. E os verdadeiros adoradores são aqueles que buscam Deus em espírito e verdade, e não que buscam Ele através de outras coisas. Então há muita enganação aí fora, e Deus tem me alertado isso. Eu tenho ajudado muito aqueles que estão próximos a mim, e depois a gente pode conversar mais. Se você é alguém que se envolveu com muita coisa mística, eu não vou entrar em detalhe, mas tudo aquilo que é espiritual, trabalhos e outras coisas, rituais, que não seja Jesus, você precisa pedir perdão.
E isso é um dos itens que também faz parte da origem da qual hoje você está sofrendo, porque te enganaram, te prometeram uma coisa, e lógico, lembre-se, Satanás é o pai da mentira, e ele, para conquistar a tua confiança, ele sempre vai te prometer algo, vai dizer que é bom, que é legal e tudo, mas você sabe, pela tua vida, pelo que você está vivendo, que isso não tem te dado, não tem trazido nenhum bem. Jesus, ele te cura, ele te liberta, ele te salva, porque ele te ama, e ele nunca vai, de uma certa forma, te prejudicar. Ele sempre vai te ajudar a te salvar, porque ele é teu pai, ele é teu irmão, ele é teu amigo, nele você pode confiar. Como foi dito, ele é a verdade, o resto não é a verdade. Ele é o caminho, os outros caminhos é tudo mentira. E ele é a vida, ninguém pode te dar a vida, só Jesus Cristo. Tá? Então, nós precisamos confessar nossos pecados presentes, segundo item, né? Primeiro item, ser salvo. Segundo item, confissão de pecados presentes. Terceiro item, você já parou para pensar que tem pecados do passado que você ainda não tratou? Não é? Então, você precisa confessar os pecados do passado. Eu vou abordar isso nos outros vídeos. Quarto item, precisa confessar a iniquidade. Levítico capítulo 27 fala quando o povo lá confessou a iniquidade dos seus pais e deles, então Deus agiu. Mas a iniquidade dos seus pais, dos seus antepassados, não orar por eles que já morreram, mas pedir perdão pela maldição que você herdou deles. Vou dar um exemplo lá em Êxodo 20. Olha que interessante. Os nossos pais, tataravós lá atrás, principalmente os meus, eu vou também citar isso mais adiante, como vou dar exemplo, vou dar experiência, e é muito legal isso aí, para que a gente possa aprender. Meus pais eram adoradores, né, de ídolos e de outros deuses. Eu também acabei sendo. Então, o fato deles terem buscado outros deuses, eu sofro essa iniquidade. Onde está escrito isso? Lá no livro de Êxodo 20, versículo 4, diz assim, que não é para nós termos imagem, não buscarmos nada disso, mas ele diz que eu sou o teu Deus. E se eu buscar outros deuses, aí ele fala assim, aí eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, ou até a terceira e quarta geração. Quer dizer, a quarta geração lá atrás buscou algo que não devia, e aqui na frente eu estou sofrendo. Aí eu vou também explicar isso daí, nós vamos entendendo, tá ok? Mas calma aí, mas eu não tenho culpa. Tenho ou não tenho? Por que eu sofro também? Nós vamos procurar explicar isso aí. Mas primeiro, somente entenda. Isso é o que está escrito. Depois você vai compreender, né? Vai estudar, vai compreender isso. Então você tem que entender a origem. Muitas pessoas estão sofrendo hoje por causa da iniquidade que ele tem recebido através dos seus antepassados. Então quando você confessa também essas iniquidades, você também é curado. Então, a origem. O outro item, consequentemente, quando você tem essas iniquidades, você vem junto às maldições. Se você pegar Deuteronômio 28, tem lá do versículo 1 ao 14, diz, se você obedecer a palavra, essas bênçãos vão te acompanhar. Do versículo 15 em diante, não me falha a memória, de Deuteronômio 28, diz, também se você não me obedecer, essas maldições vão te acompanhar. Então, a bênção, ela acompanha espontaneamente pela minha e a sua obediência à palavra de Deus. E a maldição também me acompanha espontaneamente pela minha e a sua desobediência à palavra de Deus. Então, quando você está desobedecendo, está tendo maldição. E aí, então, interessante, o Senhor está querendo que você reflita. Olha o que você está passando. Será que você não abandonou os caminhos do Senhor? Ou então você nem entrou ainda? Ou então você está consultando quem não devia? Então, se você mudar e fazer toda essa trajetória que eu estou te falando, você vai ser verdadeiramente curado e liberto da forma que eu acredito, que Deus quer. Porque eu volto a dizer, é fácil Deus chamar um homem, que Deus deu o dom e uma mulher para curar e pronto. Isso é fácil. Mas e para santificar essa pessoa? E para que ele não volte a ter outros problemas? Então nós precisamos entender o processo. E aí também tem um outro item que poucos acreditam, mas Deus me revelou isso e Deus foi me dando. Vocês sabiam que muitos problemas de doenças, de enfermidades, de opressão, é porque existe objeto de maldição dentro da sua casa? Ou às vezes você carrega até no seu corpo? Então é um outro item que depois também eu vou abordar sobre a origem dos seus problemas, que é, muitas das vezes, algum objeto de maldição que você tem dentro da sua casa. E caso você também saiba disso e queira relatar, escreva aqui embaixo
quem está se inscrevendo, nós vamos ajudar um ao outro, vamos trocar essas informações, esse testemunho, e vai ser muito bom, tá? Eu tenho alguma experiência em todas essas áreas e quero passar para você. Então, para fechar esse primeiro tema, eu vou dizer aqui para você, tenha Jesus no seu coração, primeiro ponto. Segundo, confesse os seus pecados presentes. E terceiro, confesse os seus pecados do passado. Quarto, confesse as iniquidades dos seus antepassados, dos seus pais, as maldições que você herdou. Não é orar por eles, confessar o que eles fizeram que desagradou a Deus. E, consequentemente, você precisa quebrar as maldições que você também herdou. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando você está doente, você vai no médico, aí você já ouviu isso? Os médicos que não falam de Deus, ele fala assim, tem alguém na sua família que tem esse problema? Os próprios médicos acreditam que existe uma doença hereditária. Tudo bem? Existe uma doença hereditária, então existe uma maldição também hereditária. E se você não acredita, lógico, eu compreendo, mas quem sabe esses vídeos vai fazer você abrir um pouco mais o seu entendimento. Tanto é que não dá para negar o fato que você está passando, tá? Então os médicos acreditam em doença hereditária, e é bíblico, é correto, e também é correto também existir maldição hereditária, ok? E também, outro item que Deus tem revelado nas Escrituras, por exemplo, objetos de maldição. Deuteronômio capítulo 7, versículo 26, fala que se você colocar algum objeto de maldição na sua casa, você fica enlaçado, amaldiçoado junto com aquele objeto. E enquanto você não tirar esse objeto, a coisa não acontece, não há libertação e não há cura. Por causa de objetos na casa que você recebeu, de gente que até aparentemente boas, que quer, estão na ignorância, querem até mesmo o bem para você. Mas por trás daquilo, o inimigo ele fez um ritual, um trabalho, e quem recebe esses objetos acaba sendo amaldiçoado. E aí então eu vou abordar um pouquinho mais, porque mas eu posso orar, posso quebrar, posso tirar. Eu vou explicar isso mais para frente, que eu vou trabalhar dentro de uma linha para que não misture todas as coisas. Então o primeiro ponto é a origem de tudo, ok? Estou te dando as origens que Deus tem me dado, para que você hoje entenda o porquê que você está passando. E para fechar, eu quero aqui dizer para você o seguinte, não vamos dizer que tudo é isso ou tudo é aquilo. Então, existem itens, né, cada coisa no seu devido lugar. Mas o problema é que a gente cai nos extremos. E eu aprendi isso, a gente é muito extremista, ou é tudo ou é nada. Não. Então, existem doenças, que é uma doença que veio porque a natureza do pecado está em nós, e aí acontece, a gente nasce com aquilo lá, que não é pecado dos nossos antepassados. Por exemplo, tem um trecho na Bíblia que um rapaz cego de nascença, os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, quem pecou? Foi ele ou os pais? Para que ele nascesse assim. Então, vê, os discípulos ele têm um ensinamento de que as coisas é proveniente de pecado. Então, isso é um ensinamento correto, é bíblico isso daí, porque está escrito. Então, Jesus não corrige o pensamento, não está certo, e ele só fala, nesse caso aí, nem ele nem os pais. Essa doença não é problema de pecado, essa daqui. Mas essa doença é para glorificar o meu Pai nele, e Jesus falou e curou. Então, tem casos que não é pecado. Mas eu digo para você, 80% dos seus problemas e meus problemas é pecado. 80%. E é isso que eu quero trabalhar um pouquinho. Por quê? Porque para os outros casos, já tem os homens dons. Vamos orar, e segundo a vontade de Deus, você vai ser curado. Mas 80%, Deus não vai agir, porque, lembra que Isaías 59? Teus pecados, as tuas iniquidades fazem separação de mim. E é por isso que Deus não estende a mão para você. E Deus quer estender, mas se arrependa dos seus pecados, para que Deus possa agir. Ok? Então eu vou dar um texto que enfatiza isso, afirma isso que eu estou aqui ministrando na sua vida. Está escrito no livro de Evangelho de João, capítulo 5, eu vou ler para vocês essa história e olha que interessante. João capítulo 5, versículo 1. Passada estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões.
Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Olha quanta gente doente e enferma lá, ok? Então eu creio que Jesus podia curar todo mundo, mas ele só curou um ali. E depois, aqui esse texto, esse fato é tão rico que dá para a gente falar muitas coisas dele, mas eu quero só me apegar num ponto aqui que está dentro do tema da origem, tá, dos seus problemas. Versículo 5. Estava ali um homem enfermo. Sabe quanto tempo, queridos? Havia 38 anos aquele homem estava ali paralítico. Já pensou 38 anos? Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Interessante, né? Respondeu-lhe o enfermo. Lógico que ele queria, mas Jesus faz essa pergunta porque o Senhor ele vai falar para ele a forma como ele queria ser curado caindo no tanque. Então era assim que ele queria ser curado, mas Jesus vai curar ele agora de uma outra forma. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, olha que interessante: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Ok? Então é o que todo mundo quer fazer. Olha que interessante. Aí eu leio isso aqui, para aqui, tá vendo? Jesus foi... Olá, queridos, o primeiro vídeo acabou esgotando o tempo, então eu vou dar continuidade aqui dessa primeira introdução, tá? Nós estamos lendo João capítulo 5. Eu tinha parado no vídeo anterior, no versículo 9, mas volto a ler do 8 para te introduzir dentro do contexto. O paralítico há 38 anos, estava ali querendo ser curado, e a única forma era entrar no tanque, mas chegava um outro na frente e entrava. Jesus perguntou para ele se ele queria ser curado, e ele cita toda a história, que eu já comentei no vídeo anterior, e você pode acompanhar. E no versículo 8, então, Jesus diz assim, levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar. Então eu estava comentando no vídeo anterior que nós gostamos até aqui. E é isso que nós queremos fazer também. Orar, levanta e anda. E parece que a gente não consegue ver ainda o desenrolar dessa história, e aí não pegamos um item que é o que eu estou querendo aqui trazer para você, a origem do problema, no caso desse rapaz de 38 anos, que é o tema do vídeo anterior e que é a continuação desse vídeo. Qual era a origem do fato dele estar paralítico? Então, vamos continuar lendo o texto. Diz o versículo, agora, ainda no 9, diz assim: e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Eu não vou entrar nesse assunto agora, tá? Mas a gente pode depois amanhã abordar sobre essa questão do sábado. É que eu não quero fugir de toda a situação aqui. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou, me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Isso é a conversa entre lá os fariseus e a pessoa, o ex-paralítico, né, que tinha sido curado. Mas o que fora curado não sabia quem era. Olha que interessante. Porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Aqui é agora que eu quero que vocês atentem, para que eu li esse fato, para a gente descobrir algo que é importante para nossas vidas. Aquele homem estava paralítico há 38 anos. Jesus foi lá, levanta e anda, e ele levantou e andou e saiu louvando a Deus e tal. E agora no versículo 14, preste bem atenção. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, desse jeito, olha, que já estás curado. Ou seja, eu vejo que você já estás curado. Então não era para estar resolvido? Era. Aí Jesus aproveita aquilo, pega ele ali e fala assim, não
peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, aquela pessoa estava paralítico há 38 anos. Jesus foi lá e curou. Mas só que Jesus depois encontra e dá uma advertência para ele. Não peques mais, para que coisa pior não te aconteça. Então, nesse caso e em muitos casos, está claro que aquela paralisia era proveniente de pecado. E tem muitas doenças e enfermidades que é proveniente de pecados. E esses são os temas que eu quero aqui abordar, porque aqueles que não é pecado, vamos orar e pronto. E se Deus quer, vai curar. Se Deus também não quiser, como disse para Paulo, a minha graça te basta. Mas eu creio que a grande maioria está sofrendo porque existe pecado oculto que precisa ser confessado, tem que se arrepender e tem que mudar, né, de caminho para que você seja curado e para que você seja liberto. Ok? Então, eu termino essa primeira parte aqui, somando esses dois vídeos. Eu peço desculpa por ter o primeiro limitou o tempo, então eu creio que eu vou deixar assim. Mas você ouça isso também e atente para isso. Pergunte para o Senhor Jesus qual é a origem do seu problema. Não peça só assim, Senhor, me tira disso, me cura disso. Não, não, não. Ele vai fazer isso. Mas acima de tudo, busque diante do Senhor. Peça para que o Espírito Santo mostre para você qual é a origem do seu problema. E aí, então, você vai tratar com esse problema, se arrepender, confessar pecado, confessar iniquidade, muitas vezes objeto de maldição, e aí você vai resolver aquele problema e, consequentemente, você será curado e você será liberto. Amém? Deixa aqui o seu joinha, ou se inscreva, compartilhe, mande esses 2 vídeos para quem você entender que é necessário. Tá? Nosso único desejo aqui é ajudar, ok? Somar, nunca criticar os métodos que um faz e deixa de fazer. Por quê? E se Deus está com ele lá? Quem somos nós para julgar? Não é? Então, Deus tem suas várias formas, sua multiforme sabedoria. Então eu recebo, né, cada vez mais aquilo que Deus tem dado à igreja através de fulano, de cicrano, e isso é muito bom, porque se o próprio Jesus ele diversificou os métodos, quem sou eu para apenas caminhar com um? Eu apenas estou dando mais um aqui para você, na verdade, trazendo a revelação de mais um item, que você entendendo junto com os outros e compreendendo que acima da cura e da libertação, você precisa se arrepender, então, consequentemente, muitas enfermidades e doenças, elas serão exterminadas e você estará em paz. Amém? Quero terminar aqui fazendo uma oração por você. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por este momento, diante aqui da Tua palavra, da Tua presença, e eu oro a Deus para que esta pessoa que está me ouvindo e me vendo agora, que ele também seja iluminado por Ti. Não conheço o seu problema, não sei o que ele está passando, mas o Senhor sabe. Mas de uma coisa é claro, como foi ministrado aqui nesses 2 vídeos. Tudo tem uma origem, desde quando nascemos até quando morremos. Mas independentemente da origem, seja ela física, seja ela proveniente de pecado ou não, o Senhor é poderoso para curar e para libertar. Mas acima de tudo, Senhor, nós não queremos só ser curados ou libertos, mas nós queremos ter um compromisso contigo. Queremos ter uma vida com o Senhor. Queremos ter um relacionamento de amor com o Senhor. Porque curados ou não, libertos ou não, um dia é certo, nós vamos morrer. E a questão é, onde vamos passar a eternidade? Com o Senhor ou longe de Ti? Então, perdoa, Deus, se muitas das vezes a nossa motivação é só buscar a cura, a prosperidade. Ela é importante, não é condenável por Ti. Mas o problema é quando colocamos todas essas coisas
acima do Senhor. Então, por outro lado, o Senhor diz, pede para que a tua alegria seja completa. E eu creio que o Senhor, como Pai, não quer ver os seus filhos sofrer mais do que já é necessário. E eu tenho certeza que a tua igreja, Senhor, está sofrendo mais do que é necessário. O Senhor diz que no mundo tereis aflições, é verdade. Mas tem aflição aí que nós mesmos estamos provocando. Não é aquela aflição como perseguição por causa da verdade, mas a grande maioria das aflições é por causa de que eu e essa pessoa que está me ouvindo tem cometido falhas, erros e pecados. E hoje o Senhor está mostrando através dessa comunhão que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós verdadeiramente nos arrependermos, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor estende a tua mão e o Senhor age, e o Senhor não só salva, como o Senhor cura e o Senhor liberta. E que assim seja. Que Jesus Cristo seja cada vez mais o centro da sua vida. Assim oro, assim creio e que assim fique registrado. Eu abençoo, Deus, essa pessoa que está me ouvindo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tudo isso para a glória de Deus Pai. E que assim seja. Amém. Glória a Deus. Ok, queridos? Desculpa alguma coisa. De repente, não sei como que está a audição, se está boa para você. Eu espero que sim. Mas assista os próximos vídeos e nós vamos aí entrar em detalhes agora em cada etapa desse processo. Ok? Qualquer coisa, escreva, faça pergunta. Vamos estar juntos nessa batalha até o fim. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Para a glória de Deus Pai.